Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula do curso Pregação Expositiva para Iniciantes. E hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante que, se você não aprender bem ele, certamente você não vai conseguir fazer bem um sermão expositivo. Vamos começar aqui definindo o que seja uma grande ideia. Alguns autores chamam de grande ideia, outros chamam de tema ou assunto. Na verdade, a grande ideia, como iremos chamar aqui nesse curso, é a ideia principal de uma passagem bíblica. Quando você está estudando uma passagem para pregar, é preciso que você descubra o que o autor bíblico queria transmitir. Toda passagem ou toda unidade expositiva, ela tem uma única ideia e você precisa descobrir ela. Para você descobrir a ideia principal que está ali naquela passagem ou a grande ideia, é necessário que você aplique lá o estudo exegético, que você busque saber o que é que o autor queria transmitir. Lembre que a mente do autor ali está sendo usada pelo Espírito Santo para transmitir aquilo que Deus deseja à sua igreja. A grande ideia também recebe outros nomes, de forma mais técnica, como a ideia principal. A ideia principal e todo parágrafo ou toda passagem, existe também as ideias secundárias. Eu gostaria de ilustrar isso para você. Você está vendo isso aqui? Eu estava ali tentando buscar alguma coisa para ilustrar para você o que é uma grande ideia e o que são as ideias secundárias que estão lá numa passagem que você decidiu pregar. Aqui nós temos o que? Um cabide de gravatas, né? Eu uso para aprender, para colocar as minhas gravatas aqui e tal. Então imagine o seguinte, tá vendo essa partezinha do meio? Essa parte do meio é o que nós poderíamos chamar de a grande ideia. A grande ideia é essa parte do meio, onde essas partezinhas aqui do lado, onde ficam as gravatas, são chamadas de ideias secundárias, ou argumentos ou provas que o autor está transmitindo. Essa estrutura aqui é muito semelhante à estrutura de uma passagem bíblica que você vai expor. Imagine que você está falando lá sobre Deus é amor, o grande amor de Deus. Então, o grande amor de Deus será essa partezinha aqui do meio e o que o grande amor de Deus é mostrado em Jesus pode ser exemplificado como aqui pode ser entendido como essas partezinhas que estão aqui na lateral, que estão aqui compondo então esse cabide que parece mais uma espinha dorsal, né? Então, quando você está preparando um sermão, é importante que você descubra qual a grande ideia daquela passagem. Descobrindo ela, como o autor queria transmitir, a ideia principal que o autor queria transmitir com aquelas palavras, então você já tem ali o que também chamamos de esboço exegético, que é um esboço que você cria a partir da mente do autor, a partir daquilo que o autor deseja transmitir. Então daí vem a questão como nós podemos encontrar a grande ideia. Você deve perguntar ao texto bíblico através de uma série de questionamentos que você irá fazer a passagem, você vai começar a descobrir, você vai pesquisar. É o ato da exegese, da aplicação dos princípios de pesquisa mesmo, do contexto histórico, do significado das palavras, da posição em que as palavras estão organizadas. Tudo isso vai apontar para a ideia principal. Então, como é que você pode descobrir? Fazendo perguntas. Pergunte queira saber sobre por que o autor está falando aquilo ali, né? Por que ele decidiu aplicar aquilo ali. A resposta que você vai ter vai apontar em direção à grande ideia. Quando você tem o esboço exegético, que é a estrutura do pensamento do autor montada, é daí que você irá montar então o seu esboço homilético. O esboço homilético é agora o esboço que você irá transmitir às pessoas que estarão a ouvir o seu sermão. Eu gostaria de exemplificar isso numa passagem que eu preguei esse fim de semana agora, lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Então, acompanhe comigo. A passagem bíblica diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Então aqui são as palavras de Jesus comunicando algo ao anjo que provavelmente era o líder da igreja em Esmirna, e Jesus se dirige então a esse anjo e traz uma revelação de que ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. É muito importante prestar atenção nessas palavrinhas. Aí você vai fazer questionamentos. Por que Jesus
comunicou isso aqui? Por que essas palavras estão aqui? Ele continua então dizendo: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Então Jesus diz: eu conheço. E João faz questão em trazer essa palavra ali para a igreja, de que ele conhece as tribulações daquela igreja. Jesus sabe da pobreza, da condição econômica daquela igreja. Jesus também sabe da perseguição que os falsos judeus têm levantado contra aquela igreja. Então, por que João está querendo comunicar isso? Por que Jesus está revelando isso aqui? Por que João está pegando as palavras de Jesus e trazendo isso para aquela igreja? Quando você faz esse tipo de pergunta, perceba que a gente já está querendo saber por quê, a razão daquelas palavras ali, que é a razão do autor e que será também a razão, a ideia que nós iremos expor para as pessoas que estarão a nos ouvir. No versículo 10 ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus traz consolo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, perceba aí uma repetição também, mais uma vez uma citação, a provação, a tribulação, a morte. Então, são ideias que estão aqui dentro desse contexto, dessa passagem aqui. E por fim, Jesus então se dirige a todas as igrejas dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então Jesus traz aqui mais uma recompensa, para aqueles que permanecem fiéis até a morte, que ele não sofrerá dano da segunda morte, que o que permanecer fiel até a morte será recompensado pelo Senhor. Então, por que Jesus escreveu isso? Por que João colocou isso? Então, qual seria a grande ideia que nós iríamos pregar nessa passagem, e eu preguei nessa passagem? Que o conhecimento daquele que morreu e ressuscitou nos dá esperança para os momentos de hostilidade que sofremos aqui neste mundo. Então, é essa ideia que João queria transmitir, e é essa ideia que também eu irei transmitir à igreja. Então, você precisa fazer isso. Se você não descobrir a grande ideia de uma passagem, ou você vai pregar de forma equivocada, vai estar trazendo um outro ensinamento, ou você não pregará, e você não pregará um sermão expositivo. Então, se detenha, é custoso, dá trabalho, mas é muito gratificante, é muito recompensador quando você sabe que o que você está transmitindo é aquilo que Deus deseja transmitir à sua igreja. E não se esqueça de que a palavra do Senhor tem poder, mas não a sua palavra, a palavra, as Escrituras. Você é apenas um canal. Então, transmita com fidelidade aquilo que Deus deseja comunicar à sua igreja. Então, eu espero que essa aula tenha sido uma bênção na sua vida, que ela traga aí muitos questionamentos, e se você tiver algum questionamento, não se esqueça de colocar aqui nos comentários, que nós iremos lhe ajudar, ou então você pode entrar lá no nosso grupo. Eu vou colocar aqui nas descrições um convite para você entrar lá no nosso grupo, no WhatsApp, e poder participar lá das discussões sobre ministério e pregação, tá bom? Então não esqueça também de se inscrever no nosso canal para você acompanhar as nossas aulas. Nós estamos na 5ª aula. Se você chegou aqui e está vendo apenas essa aula, eu sugiro a você que você acompanhe desde o início até a primeira aula, para que você possa aí pegar todo o conteúdo e assim estar aperfeiçoando o teu ministério. Então Deus te abençoe e até a próxima aula.